Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Trader Consistente. Para quem não me conhece, meu nome é Weiler. Nós estamos aqui compartilhando o livro do Mark Douglas, numa série de 12 capítulos, né, que são os 12 capítulos do livro dele, Trading, uma atitude mental do trader de sucesso, que é esse livro aqui. É uma série em que eu estou fazendo a leitura do livro, né, leitura linha por linha, capítulo por capítulo, e também fazendo comentários de pontos específicos, né, dando um pouco da minha experiência, da minha pouca experiência, e de coisas que eu já descobri e eu quero compartilhar com vocês, a comunidade em geral, e também aos meus colegas do projeto Os 10%. Ok? Bom, então, eu quero começar a leitura. Dessa vez eu vou compartilhar algumas porções do material, tá? Eu vou fazer a leitura e compartilhar algumas porções desse material. Vamos lá. Muito bem, capítulo 1. O caminho para o sucesso. Análise fundamental ou análise técnica. Ok, vamos lá. Vamos procurar então fazer a leitura, uma leitura mais acelerada e os comentários na sequência. No princípio, a análise fundamental. Quem se lembra do tempo em que a análise fundamental era considerada a única forma fidedigna para tomar decisões de trading? Quando iniciei a minha atividade em 1978, a análise técnica era usada por um número reduzido de traders, que eram considerados pelo resto da comunidade como sendo, no mínimo, loucos. Por muito difícil que hoje possa parecer, não foi há muito tempo que os principais fundos de investimento e instituições financeiras pensavam que a análise técnica era uma forma de embuste. Hoje em dia, claro, o oposto é a verdade. Quase todos os traders experientes usam algum tipo de análise técnica para os ajudar a formular as suas estratégias de trading. Com exceção de alguns pequenos grupos isolados na comunidade acadêmica, o analista puramente fundamental está praticamente extinto. O que causou essa mudança drástica? Bom, lembrando que ele escreveu esse livro na década de 90, no ano 2000, por ali. As coisas mudaram bastante. Ainda há uma escola muito respeitada de análise fundamentalista, ainda hoje, tá? E, aliás, hoje a análise técnica está em descrédito no mercado. Tenho a certeza de que não há surpresa para ninguém se a resposta a essa pergunta for simples: dinheiro. O problema de tomar decisões de trading de um ponto de vista estritamente fundamental é a dificuldade de ganhar dinheiro consistentemente dessa forma. Há controvérsias. Warren Buffett e outros, George Soros e outros grandes investidores que procuram fundamentos. Tem um outro também, que ele escreveu, Graham, esqueci o nome dele, que escreveu O Investidor Inteligente, Benjamin Graham, né? Ele certamente discordaria dessa afirmação. Para quem esteja menos familiarizado com a análise fundamental, podemos dizer que esta tenta levar em consideração todas as variáveis que podem afetar o equilíbrio relativo entre a oferta e a procura de qualquer título, produto ou instrumento financeiro, usando principalmente modelos matemáticos que ponderam a importância de uma variedade de fatores, taxas de juros, balanços, padrões meteorológicos e outros. O analista projeta o valor de um título em um determinado momento no futuro. O problema com esses modelos é que raramente ou nunca incluem outros traders como variáveis. São as pessoas, ao exprimir as suas convicções e expectativas sobre o futuro, que influenciam os movimentos de preço e não os modelos. O fato de um modelo fazer uma projeção lógica e razoável com base nas variáveis relevantes não tem muito valor se os traders não forem considerados como parte relevante na maior parte das transações, não tiverem envolvidos no modelo, não o conhecerem e não acreditarem nele. De fato, muitos traders, especialmente os que negociam futuros, que têm a capacidade de incutir variações significativas nos preços, num sentido ou no outro, normalmente não têm a mais pálida ideia dos fatores fundamentais da oferta e da procura que supostamente afetam os preços. Além disso, num dado momento, muito da sua atividade de trading é estimulada pela resposta a fatores emocionais que estão completamente fora
dos parâmetros do modelo fundamental. Por outras palavras, as pessoas que transacionam e, consequentemente, influenciam o movimento do preço nem sempre agem de uma maneira racional. Em última análise, o analista fundamental pode determinar a posição lógica de um preço num dado momento no futuro, mas, entretanto, o movimento dos preços pode ser tão volátil que é muito difícil, se não impossível, manter uma posição aberta capaz de atingir esse preço teórico. Eu vou me eximir de comentar essa parte. Eu acredito que a análise fundamentalista tem o seu valor. Há traders de êxito que operam a análise fundamentalista. São parâmetros bem diferentes da análise técnica, mas eu acredito que ela tem o seu valor, tem os seus indicadores, que são respeitáveis. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Aliás, há inúmeras maneiras de ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Se a pessoa consegue fazer isso com análise fundamentalista, maravilha, né? Então, não sou eu que vou criticar. A mudança para a análise técnica. A análise técnica existe desde que existem mercados organizados sob a forma de bolsas de valores. Mas a comunidade de trading não aceitou a análise técnica como ferramenta viável para ganhar dinheiro até finais da década de 70 ou início das décadas de 80. Um número limitado de traders participa nos mercados num determinado dia, semana ou mês. Muitos desses traders agem da mesma forma na tentativa de ganharem dinheiro. Ou seja, as pessoas desenvolvem seus padrões de comportamento e um grupo de pessoas, interagindo umas com as outras, formam padrões de comportamentos coletivos. Esses padrões de comportamento coletivos são observáveis e quantificáveis e repetem-se com uma certa fiabilidade estatística. Ok? A análise técnica é um modelo que organiza esse comportamento coletivo em padrões observáveis, que indicam com maior ou menor grau de clareza quando há uma maior probabilidade de um determinado movimento ocorrer em vez de outro. Num certo sentido, a análise técnica permite chegar ao cérebro do mercado para antecipar o que é provável acontecer a seguir, com base no tipo de padrões que o mercado gerou em momentos anteriores. É isso que nós falamos no último vídeo. E Mark Douglas diz que é operar com base em probabilidades. Ok? Isso é muito criticado por alguns teóricos da economia, no sentido de que estatísticas do passado não garantem o futuro. Ok, é verdade, né? Eu também acredito nisso. Mas as pessoas, elas são as mesmas. Enquanto houver pessoas operando no mercado, sentimentos como ganância, medo, euforia, pânico vão ocorrer nos mercados. Mesmo com os HFTs, os robôs, né, e outros instrumentos eletrônicos automatizados de negociação. Porque as pessoas que os programam são pessoas, né? Nós ainda não temos a Matrix, como é aquele filme, né? As máquinas dominando as pessoas. Quantas pessoas programarem os robôs, aquele robô ainda vai ter um comportamento determinado dentro de regras, né? E então essa previsibilidade do mercado com base em padrões passados, ela existe e a análise técnica estuda isso, mas não com base na mera estatística crua, pura, mas com base nas pessoas, que elas repetem esses comportamentos, né? Na memória do preço. Por que suporte e resistência funcionam? Porque eles são mágicos. Por que números, né, isso alguns autores falam, números redondos, por exemplo, 98.000, 97.500, 92.000, números que terminam com 00, né, que a gente chama bola-bola. Por que esses números, ou outros números de certos ativos, eles formam suportes e resistências? Porque as pessoas têm memória. E a memória do preço gera, nessas pessoas e nos operadores, sentimento de proteção, ou seja, eu não quero que meu ativo caia abaixo desse valor, ou nós não queremos que ele suba além de tal valor, porque certamente está sobrecomprado, além do preço. Então, como os seres humanos que operam os mercados, né, em boa parte,
esses suportes e resistências, eles existem no gráfico. Não porque o gráfico seja um elemento mágico, né, que você traça uma linha ali e aquela linha vai segurar. Não por isso, mas porque a memória das pessoas representa aquela região ali, e por isso é um suporte, uma resistência, né? Como método para projetar movimentos futuros de preços, a análise técnica revelou-se muito mais viável do que uma abordagem puramente fundamental. Mantém o trader concentrado naquilo que o mercado está a fazer agora em relação àquilo que fez no passado, em vez de se concentrar naquilo que o mercado deveria estar a fazer apenas com base naquilo que é lógico e razoável, conforme determinado por um modelo matemático. Por outro lado, a análise fundamental cria aquilo a que chamo de uma distância da realidade entre o que devia ser e o que é. A distância da realidade torna extremamente difícil fazer algo mais que não sejam previsões de longo prazo, que podem ser difíceis de explorar mesmo que estejam corretas. Pelo contrário, a análise técnica não só anula essa distância da realidade, como também disponibiliza ao trader um número praticamente ilimitado de possibilidades de tirar dela proveito. A abordagem técnica abre muito mais hipóteses porque identifica o modo como os mesmos padrões de comportamento repetidos ocorrem em qualquer intervalo de tempo, momento a momento, diariamente, semanalmente, anualmente e em qualquer outro lapso temporal. Por outras palavras, a análise técnica transforma o mercado num fluxo interminável de oportunidades de ganharmos dinheiro. Ok, concordo com isso. O Stormer, né, que é o Alexandre Volkswax, ele fala que há pelo menos 500 formas diferentes de ganhar dinheiro no mercado. Não sei de onde ele tirou isso, mas eu acho que é possível sim. Pelo menos 500 formas. Então você pode operar N setups, N métodos, time frames diferentes, 5, 10, 15 minutos, 2 minutos. Você pode operar Renko, você pode operar, sei lá, fluxo, tape reading, N situações. Né? E isso permite você ganhar dinheiro. Não há um certo e um errado. Né? O que não dá para fazer é você destruir uma abordagem dizendo que isso não funciona, isso é, né, errado, se há pessoas que se são bem-sucedidas com essa abordagem. Né? Então, é possível ganhar dinheiro de várias formas no mercado. A mudança para a análise mental. Se a análise técnica funciona tão bem, por que é que cada vez mais a comunidade de trading desvia a sua atenção para a análise mental, isto é, para a psicologia individual do trading? Para responder essa pergunta, não é preciso mais do que perguntar a si mesmo por que decidiu comprar esse livro. A razão mais provável é que não está satisfeito com a diferença entre o que ganha efetivamente no mercado e aquilo que sente que poderia ganhar. Mark Douglas fala sobre isso nas palestras dele, que estão até no YouTube disponíveis. Esse é o problema com a análise técnica. Se lhe quisermos chamar problema, quando aprendemos a identificar padrões e a ler o mercado, descobrimos que há imensas oportunidades para ganhar dinheiro. Mas, como penso que saiba também, pode haver uma enorme discrepância entre aquilo que sabemos sobre os mercados e a nossa capacidade para transformar esse conhecimento em ganhos sustentados ou numa curva de resultados excelente. Quero compartilhar esse parágrafo com vocês. Vamos lá. Vou dar um stop share. Vou abrir aqui o meu parágrafo e vou compartilhar ele com vocês. Cadê? Chururu. Share. Tá. Aqui. Então, olha o que está dizendo aqui. Vou pegar a canetinha. Olha só. Pode haver uma enorme discrepância entre aquilo que sabemos
sobre os mercados e a nossa capacidade para transformar esse conhecimento em ganhos sustentados ou numa curva de resultados ascendente. O que é isso aqui, na verdade? Na verdade, é a dificuldade de todos nós. É a dificuldade. Porque, veja bem, você fez aquele cursinho de final de semana, né? Você fez o cursinho online, ou fez um curso presencial, ou assistiu no YouTube uma série, sei lá, a série do André Machado de Price Action, uma, duas, três vezes, você maratonou o canal dele inteirinho, e aí foi lá, abriu sua conta, começou a operar, teve um, dois gains, depois começou uma espiral negativa e tá aí na fossa porque tá no loss. E aí você, então, se depara com a realidade de que há uma distância entre o que você acha que você sabe e atingir os resultados que você gostaria. Né? Então, como encurtar essa distância? Né? Mark Douglas fala sobre isso nos vídeos dele também. Como você encurta esse gap? Como você encurta essa distância entre o que você acha que poderia ser ou poderia ganhar e aonde você está? Como você encurta essa distância? É você adquirindo a mentalidade correta. Né? Você adquirir essa mentalidade, você vai operar com mais excelência, você vai focar no processo, com as crenças corretas, e com isso você também vai adquirindo a excelência e vai encurtando cada vez mais essa distância. É lógico que ela no começo vai ficar um pouco mais difícil de ser atingida, mas à medida que você vai se autoconhecendo, vai conhecendo seus números, vai corrigindo seus erros, isso vai sendo atingido, né? Então vamos lá. Vou deixar esse texto compartilhado, daqui um pouco eu troco. Pense em quantas vezes você olhou para uma tabela de cotações e disse para si mesmo, parece que o mercado vai subir, ou descer conforme o caso. E aconteceu de fato. Mas não fez nada, a não ser observar o mercado a valorizar-se enquanto se angustiava ao perceber que o dinheiro que poderia ter sido ganho, que a gente chama de dor de corno, né? Você viu a entrada, viu o sinal, deixou passar, aí o mercado deu 1.500 pontos e aí você ficou chupando o dedo. Por que eu não entrei? Né? Há uma grande diferença entre a previsão de que algo vai acontecer no mercado e pensar em todo o dinheiro que se poderia ter ganho e o gesto de abrir ou fechar a posição. Chamam essa diferença e a outras similares distância psicológica, que pode fazer um trading um dos desafios mais difíceis, certamente um dos mais misteriosos de dominar. A grande questão é, poderá o trading ser dominado? Será possível encarar o trading com a mesma facilidade e simplicidade com que observamos o mercado e pensamos no sucesso ou no fracasso de abrir ou fechar posições? Não só a resposta é um sim inequívoco, mas também é o propósito desse livro. Fazer com que nos compreendamos a nós próprios, olha aí o autoconhecimento, e a natureza do trading. Fazer com que seja tão fácil, simples e tranquilo agir no mercado como quando estamos simplesmente a observá-lo e a pensar agir. Isso pode parecer um propósito absurdo e para algumas pessoas pode mesmo parecer impossível, mas não é. Há pessoas que dominam a arte do trading, que anularam a distância entre o resultado possível e o resultado obtido. Mas, naturalmente, esses ganhadores são relativamente poucos, quando comparados com a grande quantidade de traders que experimentam estados de frustração e exasperação, interrogando-se por que não conseguem realizar de forma consistente os ganhos que tanto desejam. Está se vendo aí? Eu me vejo aqui também. De fato, as diferenças entre os dois grupos de traders, os ganhadores consistentes e os outros, são análogas às diferenças entre a Terra e a Lua. A Terra e a Lua são ambos corpos celestes que existem no mesmo sistema solar, pelo que têm algo em comum. Mas eles têm naturezas e características tão diferentes como o dia e a noite.
pela mesma ordem de ideias, qualquer um que realize uma transação pode reivindicar ser um trader. Mas quando se compara as características do pequeno número de ganhadores consistentes com as características da maioria dos traders, descobrimos que também eles são tão diferentes entre si como o dia e a noite. Se ir à Lua representa um sucesso consistente, podemos então dizer que enquanto trader é possível chegar à Lua. A viagem é extremamente difícil e somente um pequeno número de pessoas já a fizeram. Da Terra, a Lua é visível todas as noites e parece estar tão perto que podemos estender a mão e tocá-la. O trading com sucesso dá a mesma sensação. Num dia, numa semana ou num mês qualquer, os mercados disponibilizam grandes quantidades de dinheiro a quem tem a capacidade de fechar uma posição com ganhos. Como os mercados estão em constante movimento, esse dinheiro flui, ficando aparentemente ao nosso alcance e aumentando as nossas hipóteses de sucesso. Uso a palavra aparentemente para distinguir os dois grupos de traders. Para aqueles que aprenderam a ser consistentes ou a romper com o limiar da consistência, o dinheiro não só está ao seu alcance, eles também conseguem virtuosamente ganhá-lo. Certamente, alguns irão considerar essa afirmação chocante ou difícil de acreditar, mas é verdade. Há algumas limitações, mas na maior parte das vezes o dinheiro flui das contas dos traders com tal facilidade e a ausência de esforço é surpreendente. O que o André fala sobre os 4 estágios do trader, né? A incompetência inconsciente, quando o camarada não sabe que não sabe, né? E aí ele se estrepa todo no mercado, achando que só apertar o botão, que o dinheiro vai entrar, que é muito fácil, olha aqui, fulano me falou, compra aqui, vende aqui, e você não sabe que não sabe. Só que com o tempo os prejuízos vão amargando e aí você descobre que há mais coisa a ser estudada. Então você procura instrução. E aí então você entra no estágio da incompetência consciente, quando você percebe que não sabe. E aí você então tem aquele choque e você parte então para o estágio de adquirir o conhecimento. Você faz os cursos, você procura estudar, você compra livro, você lê, assiste vídeo no YouTube, você se informa, você, né, tenta recuperar o tempo perdido. Mas ainda assim você não é lucrativo, não consegue preencher essa distância que o Mark Douglas fala. Aí um terceiro estágio, onde você começa a ser você tem a competência consciente. Você já sabe operar, sabe que é bom, sabe ganhar dinheiro, e aí mas você ainda tem que se policiar muito, você tem que estar muito atento para cumprir as regras, para não fazer besteira, e com o tempo você avança nesse estágio e, né, chegando até mesmo num nível de bastante lucratividade. E o último estágio, que eu acredito que seja o profissional, né, o último, que é a competência inconsciente, ou seja, você sai da incompetência inconsciente, ou seja, você não sabe que não sabe, você vai para o último estágio, que é a competência inconsciente, ou seja, você sabe tanto que o processo está automatizado na sua mente. Você sabe onde que entra, você já aperta o botão, já põe o stop, já não fica mais ansioso, já não fica hesitando. Quando não tem entrada, você não entra, e etc. Né? Seria o sonho de consumo do trader. Né? Todos nós queremos chegar nesse estágio. Então é isso que o Mark Douglas está falando aqui. Pelo contrário, para os traders que não evoluíram para esse grupo restrito, a palavra aparentemente significa exatamente o que sugere. Parece que a consistência ou sucesso que desejo está à mão ou ao seu alcance, imediatamente antes de se desvanecer diante dos seus olhos, vezes sem conta. A única coisa no trading que é consistente para esse grupo é o sofrimento emocional. Certamente, tem alguns momentos de júbilo, mas não é exagero dizer que a maior parte do tempo estão em estados de medo, raiva, frustração, ansiedade, desilusão, desespero e pesar. Vou marcar esse trechinho aqui para deixar na tela. Vamos lá. Aqui. Share.
Olha só. É isso que esse pessoal sente. Vamos desenhar na canetinha. Olha só. A única coisa no trading que é consistente para esse grupo é o sofrimento emocional. Certamente tem alguns momentos de júbilo, mas não é exagero dizer que a maior parte do tempo estão com medo, raiva, frustração, ansiedade, desilusão, desespero e pesar. Se algum de vocês, e eu me incluo nisso, está sentindo algum desses sintomas, então nós estamos ainda no processo. Ainda. Nós não chegamos lá. Nós estamos encurtando a distância, mas não ainda zeramos esse gap que Mark Douglas menciona entre o trader que você gostaria de ser, que você se imagina, daquele que você é atualmente. Tá? Nós estamos buscando encurtar essa distância. Né? Eu falei no último vídeo sobre operar com probabilidades, sobre, né, aqueles questionários que nós respondemos sobre a mentalidade correta, a atitude mental de um trader de sucesso. Nós estamos buscando adquirir, e se algum desses sentimentos ainda nos aterrorizam, é preciso trabalhar. O Oliver Velez fala que numa série de 20 trades, de 20 em 20, você tem que escolher um erro para trabalhar e para eliminar esse erro. Então você, por exemplo, está entrando antecipadamente, sem esperar o candle fechar, suponhamos que esse seja o seu erro. E você detectou que esse é um erro que está levando você a ter prejuízos ou né, a ansiedade, medo, etc. Então, nos próximos 20 trades, você vai trabalhar esse medo. Eu não vou entrar agora mais antes do candle fechar. Vou esperar fechar e aí eu vou entrar conforme o sinal que meu trade system der. Trabalhe isso durante 20 trades. E aí você avalia, depois dessa sequência de 20 ou de 30, ou sei lá quantos, se você conseguiu evoluir nisso. Então, trabalhe um problema de cada vez. Não adianta a gente querer trabalhar todos. Né? Quem fala muito também nisso é o Rolf, do Trade Site, um trader que eu sigo bastante, eu gosto muito das ideias dele, dos artigos dele. E ele fala que você tem que trabalhar um passo de cada vez, uma coisinha pequena de cada vez. Né? Bom, vamos avançar. Então, o que separa esses dois grupos de traders? Será a inteligência? Serão os ganhos sustentados mais espertos do que os outros? Será que trabalham mais? Serão melhores analistas ou terão acesso a melhores sistemas de trading? Será que possuem características estruturais de personalidade que lhes facilitam lidar com as expressões internas do trading? Todas essas hipóteses parecem plausíveis, exceto quando consideramos que a maior parte dos fracassos ocorre também com algumas das pessoas mais brilhantes da sociedade. O maior grupo de perdedores é composto principalmente por médicos, advogados, engenheiros, cientistas, reformados, abastados, aqui no caso seriam aposentados, ricos, né? E empresários. Adicionalmente, a maioria dos melhores analistas do mercado no setor são os piores traders que se pode imaginar. A inteligência e uma boa análise de mercado podem certamente contribuir para o sucesso, mas não são os fatores determinantes que separam os ganhadores consistentes das outras pessoas. Aqui está a resposta daquela pergunta do vídeo, né? Quando eu falo que ele pergunta se, no questionário, se conhecer o mercado ou, né, ter conhecimento sobre mercados financeiros, ele é essencial para ter sucesso. Ele acabou de responder aqui. Contribui, mas não é o fator determinante, como ele coloca aqui, né? É o que está aqui, quer ver? Nessa partezinha aqui, ó. É isso? Muito bem. Bem, se a inteligência
Se não é inteligência uma melhor análise, então o que será? Ao ter trabalhado com alguns dos melhores e dos piores traders no mercado e ajudado alguns dos piores a transformarem-se em alguns dos melhores, tem chance pra gente. Posso afirmar que, de fato, há razões específicas para que os melhores traders superem qualquer outra pessoa. Se eu tivesse que condensar todas as razões numa só, diria simplesmente que os melhores traders pensam de um modo diferente dos outros. Vamos destacar isso? Olha só. Olha o que ele diz aqui. Vamos fazer uma marcação aqui. Os melhores traders pensam de um modo diferente dos outros. Pensam de um modo diferente. Então é por isso que o título do livro é Trading, a atitude mental de um trader de sucesso. O que diferencia um trader de sucesso de outro qualquer, de uma pessoa fora do mercado, é o seu mindset. Sua estrutura de crenças, sua estrutura de valores, seus pensamentos. Ok? Sei que isso não parece muito profundo, mas tem implicações profundas se considerarmos o que significa pensar de modo diferente. Numa medida ou outra, todos nós pensamos de um modo diferente uns dos outros. Podemos nem mesmo nos aperceber, mas parece natural partirmos do princípio de que as outras pessoas partilham das nossas opiniões e interpretações dos acontecimentos. De fato, esse pressuposto mantém-se válido até entrarmos em desacordo sobre algum aspecto em particular com alguém. Para além das nossas características físicas, a forma como pensamos é que nos torna únicos. Provavelmente ainda mais do que as nossas características físicas determinam. Voltemos aos traders. O que diferencia a forma como os melhores traders pensam da forma como pensam aqueles que ainda estão no processo de aprendizagem? Embora os mercados possam ser descritos como um palco de oportunidades intermináveis, olha aqui o que o Oliver fala, eles confrontam o indivíduo com algumas das condições psicológicas mais adversas. Em algum momento, todos aqueles que negociam nos mercados aprendem algo que os ajuda a identificar oportunidades. Mas aprender a identificar uma oportunidade para comparar ou vender não significa ter aprendido a pensar como traders. A característica determinante que separa os ganhadores de todas as outras pessoas é esta: os ganhadores alcançaram um estado mental em um conjunto único de atitudes que lhes permite manterem-se disciplinados, concentrados e, acima de tudo, confiantes apesar das condições adversas. Em resultado disso, deixam de estar vulneráveis aos medos e aos erros de trading comuns que atormentam todos os outros. Todos os que transacionam na bolsa acabam por aprender alguma coisa sobre mercados. Muito poucas pessoas aprendem as atitudes essenciais para se tornarem ganhadores consistentes. Tal como podemos aprender a aperfeiçoar a técnica adequada para manejarmos um taco de golfe e uma raquete de tênis, a consistência a jogar ou a falta dela terá origem, sem dúvida, na nossa atitude. Vamos marcar? Eu também gostei desse trecho. Então, deixa eu virar aqui meu... para cá. E selecionar aquela porção ali. Então, olha só. Basicamente é aqui, né? Até aqui. Então, olha só o que ele diz. Diz o seguinte. Eu vou dar uma dica para vocês quando eu estou lendo. Quando o autor fala o seguinte. Isso aqui é o resumo dele, ó. A característica determinante que separa os ganhadores é essa. Bom, aqui minha atenção multiplica 200%. Ele tá dando um segredo aqui nesse parágrafo. Os ganhadores alcançam um estado mental, ou seja, um conjunto único de atitudes, um mindset, um arcabouço de crenças, valores, ideias e ações que lhes permite manterem-se disciplinados, concentrados e confiantes. Disciplinados, concentrados e confiantes.
É isso que nós temos que buscar. Disciplina, concentração e confiança. A disciplina, eu tenho uma frase de um conhecido meu que diz o seguinte: mostre-me alguém indisciplinado e eu lhe mostrarei um fracasso sobre duas pernas. Muito forte essa frase. Vamos olhar para os atletas de alta performance, os atletas olímpicos, os jogadores profissionais de basquete, de futebol americano, vôlei, pilotos de Fórmula 1, todos eles têm uma disciplina rigorosa de alimentação, de treinamento, de renúncia a algum conforto para buscar a excelência e o profissionalismo. Não espere se tornar um vencedor em qualquer área de trabalho ou, né, profissional sem um nível de renúncia a conforto e sem pagar um preço por estudo. Né? Eu já prestei concursos públicos, eu tenho um cargo público, né? E eu estudei muito, muito durante anos. E consegui alcançar essa posição com base em estudo e disciplina. Muitas vezes de não sair, de não ir no cinema, não passear, ou uma festa com a família, para poder alcançar o meu objetivo. Depois que você alcança, né, você atingiu aquele nível, e agora a sua caminhada é dali para cima. Aquela diferença você já ganhou. Então, muitas pessoas não querem pagar esse preço. Né? A questão da concentração, foco, né? Você entender aquele objetivo como sendo importante e não perder aquilo de vista. Se você quer aprender análise técnica, leia o livro até o final. Se nós vamos ler esse livro, nós vamos lê-lo até o final. Até o final. Não tem essa história de parar no meio do caminho. Né? Ah, não, eu estou cansado. Tarará. Ou então se distrai com outra coisa. Ah, você não viu falar num método que o fulano de tal agora está ensinando e que ele mostra como que você atinge resultado? Para com isso. Foca em uma coisa só. Né? Foco é poder. Quando você foca... por exemplo, quando você pega... Lembro quando eu era criança, eu pegava fundo de garrafa ou espelho mesmo, então, né, aquelas lupas, e eu pegava e concentrava a luz solar, a luz do sol, numa folha seca e ela queimava. Por quê? Porque a luz do sol focalizada, ela produz, né, um foco de luz tão estreito ali, tão pontual, que ele chega a queimar a pele se deixar. Pega fogo em papel. Quem é criança já deve ter brincado com isso. Então, foco, tem poder no foco. E aqui o nosso foco é atingir a excelência nas nossas operações. E, acima de tudo, confiança. Confiança aqui, eu vou usar o exemplo do diário, né, que nós insistimos bastante isso lá no Projeto 10%, para que todo mundo faça o diário diariamente, de todas as suas operações. E importante o diário para reconhecer os erros também, mas importante também fazer o diário nos dias do ganho, para você olhar as páginas dele né, quando estiver folheando, perceber que também você tem condições de ser vencedor. Né, e você então ganha confiança, você percebe que o seu trade system, ele funciona. Isso é importante, saber que funciona. Né? Vamos avançar. Olha o que diz mais. Os traders que atravessam o limiar da consistência normalmente conhecem uma dose considerável de sofrimento, tanto emocional como financeiro, antes de adquirirem o tipo de atitude que lhes permite funcionar eficazmente no ambiente de mercado. Eu não conheço nenhum trader de sucesso que não tenha sofrido perdas pesadas. Eu não posso falar que sou um trader de sucesso, não sou profissional ainda, sou aprendiz, mas eu já sofri perdas, então elas me marcaram, né? E são cicatrizes. Talvez a comparação que eu faça
Seja, por exemplo, você, uma vez brincando com, sei lá, com, com um ventilador, né? E aí você colocou o dedo na hélice e a hélice pegou o seu dedo e machucou. Uma criança que faz isso, não faz isso de novo. Então, às vezes, a dor da perda, a dor do machucado, ela gera em nós o aprendizado. Então, eu acredito muito que eu gostaria muito de evitar essas dores, né? Só que tem um ponto que é preciso que elas aconteçam para gerar autoconhecimento, responsabilidade, né? Então, que elas sejam limitadas, pelo menos. As raras exceções são normalmente aqueles que nasceram em famílias com sucesso no trading. A minha família não é. Ou que começaram as suas carreiras sob orientação de alguém que compreendia a verdadeira natureza do trading e igualmente sabia como ensiná-lo. Aqui, então, é importante você ter um mentor que, por ter passado as experiências, ele sabe antecipar para você os piores caminhos e os melhores caminhos. Então, nesse caso lá do projeto 10%, nós temos o André Machado, o ogro, que já passou por maus bocados, maus lençóis, e ele tem condições de nos instruir, nos orientar para evitar esses percalços, né? Pelo menos os mais difíceis. Por que é que o sofrimento emocional e a catástrofe financeira são comuns entre os traders? A resposta simples é que a maior parte de nós não teve a sorte de iniciar as suas carreiras com a devida orientação. Eu tenho que destacar esse parágrafo aqui. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Olha só. É isso. Vamos procurar bons orientadores, bons mentores. E o bom mentor é aquele que põe a pele dele, né, o skin in the game. Ele põe, como é que é o título do livro do Taleb? Arriscando a própria pele. É o que arrisca a própria pele. Né? Que é esse livro aqui, na verdade. Eu tenho, inclusive, as duas versões. Eu tenho o Skin in the Game, que é o original. Eu comprei primeiro, porque eu não estava esperando. Eu queria ler o livro, mas não tinha tradução ainda. Depois eu achei a tradução. Aí eu comprei as duas, né? Riscando a própria pele. Onde ele fala o seguinte: você tem que ter um mentor que arrisca o dinheiro dele também. Seguir youtuber de conta demo, o cara não põe o dinheiro dele na reta. Por que você vai seguir ele? Vai pôr o seu dinheiro real na reta? Vai brincar de videogame? Compra um PlayStation. Mas não fica colocando o seu dinheiro em operações de conta demo. E a maioria desses analistas hoje de YouTube, eles usam conta demo. Né? Mostram boletas, às vezes, de milhares de reais e ocultam lá, né? Colocam uma tarjinha preta para esconder, mas é conta demo. Ah, mas o que eu sigo é conta real. Beleza, ele tem história confiável, então siga. Né? Então, nesse caso, procure extrair o melhor desse seu mentor. No entanto, as razões são muito mais profundas. Passei os últimos 17 anos a dissecar a dinâmica psicológica por detrás do trading para desenvolver métodos eficazes de ensino dos princípios do sucesso. Aquilo que descobri é que o trading está repleto de paradoxos e contradições do pensamento, o que torna extremamente difícil aprender a ter sucesso. De fato, se tivesse que escolher uma palavra que sintetizasse a natureza do trading, ela seria paradoxo. Lembra que eu falei isso no começo? Que tem umas coisas que são paradoxais. Para ganhar dinheiro no mercado, você tem que parar de perder. Tem que aprender a perder. Em qualquer dicionário, paradoxo é definido como algo que tem qualidades e características contraditórias entre si ou que são contrárias à convicção comum. As catástrofes financeiras e o sofrimento emocional são comuns entre traders porque muitas das perspectivas, atitudes e princípios que normalmente fariam sentido e funcionariam bastante
nas nossas vidas diárias têm um efeito oposto em um ambiente de trading. Simplesmente não funcionam. Desconhecendo isso, a maioria dos traders começa suas carreiras sem compreender o que significa ser um trader. Quais são as suas consequências necessárias, a profundidade com essas competências que precisam ser desenvolvidas. Eis um exemplo. O trading é estruturalmente arriscado. Nenhuma operação tem um resultado garantido a partir do ser logo de início. Por conseguinte, a possibilidade de errar e perder dinheiro é real. Assim, quando realizamos um trade, podemos considerar que somos pessoas que se arriscam? Embora possa parecer uma pergunta traiçoeira, não é. A resposta lógica a essa questão é inequivocadamente um sim. Se eu me envolvo numa atividade que é estruturalmente arriscada, tem que ser uma pessoa que arrisca. Esse é um pressuposto perfeitamente razoável do qual qualquer trader pode partir. De fato, não só praticamente todos os traders partilham desse pressuposto, como a grande maioria se orgulha de olhar para si próprios como pessoas que arriscam. Foi o que eu falei no questionário. Não tem garantia de sucesso. Né? É o que ele pergunta aqui, ó. Tem garantia? Não tem garantia. Não dá para garantir. Então, se você não tem apetite ao risco, não vem para o mercado financeiro. Coloca o seu rendimento numa poupança. Tá? Até o Tesouro Direto, que é vendido aqui no Brasil como se fosse renda fixa, não é renda fixa. Ele é renda fixa se você resgatar no vencimento. Mas enquanto o papel está sendo negociado, existe um conceito que depois você pode pesquisar, chama marcação a mercado. Todos os dias, e às vezes uma ou duas vezes no dia, o preço do seu papel varia para mais ou para menos. E aí você pode ter prejuízos razoáveis se você resgatar o seu tesouro direto antes do prazo, ou você pode ter até lucro acima do percentual contratado se você resgatar antes. Você tem que saber operar tesouro direto. Até isso você precisa saber. Isso vale para fundos de investimento, vale para outras aplicações, né, exceto para a renda fixa tradicional, que são os produtos que são vendidos nas corretoras e nos bancos. E aí cada um investe o seu dinheiro naquilo que lhe apetece mais. Se você deseja lucros, rendimentos maiores do que os tradicionais, você vai ter que arriscar. E arriscar envolve perder. Né, que muitas pessoas não entendem isso. Continuando, o problema é que esse pressuposto não poderia estar mais longe da verdade. É claro que qualquer trader arrisca quando realiza uma operação, mas isso não significa que esteja a aceitar aquele risco. Por outras palavras, todos os trades são arriscados porque os resultados são incertos, não garantidos. Mas será que a maioria dos traders acredita mesmo que está a arriscar quando abre uma operação? Será que aceita de fato que o trade tem um resultado incerto e não garantido? Além disso, será que aceita completamente as consequências que daí podem advir? A resposta é inequivocamente não. A maior parte dos traders não tem a mínima ideia do que significa ser uma pessoa que arrisca, de acordo com o conceito de risco de um trader de sucesso. Os melhores traders não só correm esse risco, como também aprendem a aceitar e a abraçar esse risco. Há uma enorme distância psicológica entre assumir-se ser uma pessoa que arrisca porque realiza trades e aceitar totalmente os riscos inerentes a cada trade. Quando se aceita totalmente esses riscos, isso terá profundas implicações no seu desempenho final. Vamos compartilhar esse parágrafo aqui, vamos lá. Stop share. Avançando para a próxima página. Esse material que eu estou compartilhando com vocês é uma página que eu escaneei, que eu estou compartilhando porções, tá? Então não vou compartilhar esse material inteiro, não. Só algumas porções. Então, olha só. Vou marcar isso aqui.
Os melhores traders não só correm risco, mas aprendem a aceitar e abraçar o risco. O que é isso? O que é isso? É o conceito de probabilidades. Em primeiro lugar, você saber que não há certeza e garantia na renda variável. Não há essa certeza nem garantia. Se não há certeza e não há garantia, há risco. Se há risco, nós trabalhamos então com probabilidades. A palavra probabilidade vem de provável. É provável que isso aconteça. Com base em quê? Com base em estatísticas. Como que eu apuro as estatísticas? Sabendo o que ocorreu no passado. O que ocorreu no passado garante o que vai acontecer no futuro? De forma nenhuma. Nenhum matemático ele garante isso. Mas ele diz que é provável. Por isso a palavra probabilidade. Provável. É provável que isso aconteça. Então, nós aceitamos essas probabilidades e trabalhamos com essa possibilidade de acertar. Por isso, nós procuramos padrões de alta probabilidade. 70%, 60%, 80% ou mais, talvez. Não 100%, porque não existe. Há coisas próximas, né, de 80%, 85%, talvez até 90%, alguns padrões muito específicos. E então nós procuramos entrar nesses padrões gráficos e temos êxito também, mas temos prejuízo muitas vezes, porque o erro de interpretação, o erro está na pessoa que analisou, no momento, no dia, na maneira como o preço está se comportando. Aquele padrão simplesmente mostrou-se no gráfico, mas ele não se repetiu, e aí o resultado não foi o esperado. É por isso que o risco nessa operação tem que ser calculado. Eu só aceito perder determinado percentual ou determinado número em reais ou em pontos. E pronto. Se estopou, aquilo ali faz parte da minha atividade. Quem é profissional, ele enxerga isso como parte do processo. Parte do processo. Assim como um comerciante, quando contrata, ou como quando compra lá um estoque, ele sabe o risco que ele está correndo, de não vender tudo. Quando você compra um veículo 0 km e tira ele da concessionária, o bom senso diz para você ter um seguro, porque quantas histórias você já ouviu de pessoas que saíram com o carro e bateram na primeira esquina? Um carro 0 km, de alto valor. É para isso que existe seguro. Seguro de vida, seguro de automóvel, seguro de imóveis, né? Justamente para o acaso, né? Aquilo que você não sabe, o imprevisível. Não tem jeito de saber. Nós sabemos que é provável em tantas milhares de vezes que um raio caia na cabeça do sujeito. Nós não sabemos se vai cair hoje, amanhã, depois. Sabemos que é uma probabilidade pequena, né? Bom, então, quem tem a mente do profissional, ele vê isso e sabe que o risco faz parte do que ele está fazendo. Os melhores traders conseguem abrir uma posição sem a mais leve hesitação ou conflito, e precisamente com a mesma liberdade, sem hesitação ou conflito, admitir que a mesma não está a funcionar e fechá-la, mesmo com perda, sem o mais leve desconforto emocional. Por outras palavras, os riscos inerentes ao trading não fazem com que os melhores traders percam a sua disciplina, concentração ou confiança. Se não conseguimos transacionar sem o mais leve desconforto emocional, especificamente medo, então não aprendemos a aceitar os riscos inerentes ao trading. Isso é um grande problema, porque seja qual for a medida em que não temos aceitado o risco, é a mesma medida em que iremos evitar o risco. Tentar evitar alguma coisa que é inevitável terá efeitos catastróficos na nossa competência para negociar. Vamos compartilhar isso aqui. Olha só. Então, o interessante que ele diz é o seguinte: se você não consegue operar sem medo, você ainda não adquiriu a competência completa a respeito do mercado. Você ainda não está aceitando o risco totalmente. É lógico, e aí eu falo de mim mesmo, tomar prejuízo, tomar um loss é ruim.
A gente fica mal. Não deveria. Mas a gente fica, porque, né, nosso ego, ele é contrariado, porque a gente quer estar sempre certo. Quando você entra numa posição, você quer estar certo. Só que a gente tem que tirar o foco dessa mentalidade de querer estar certo, para deixar focar no processo, né, em executar certamente aquela oportunidade, fazer a entrada no local correto, colocar o stop no local correto, fazer o manejo da operação da maneira correta, conforme as suas regras, sair no ponto correto, ou fechar a operação se você percebe que ela está voltando contra, segundo as suas regras. É isso que é operar sem medo, né? Sem medo de deixar dinheiro na mesa, sem medo de perder a oportunidade, que são os medos que afetam os traders de uma maneira geral. É trabalhar, foca no processo, porque se você foca no resultado, aí gera medo. Qual que é o resultado? Ganho ou prejuízo. O que é o medo de perder a oportunidade? É o medo de deixar passar. E o medo de deixar dinheiro na mesa é o medo de deixar o dinheiro, de perder dinheiro, né? Ou seja, você vislumbra um lucro de R$1.000 e você começa a chegar próximo de 1.000, de repente começa a voltar 800, 700, 500, você fala, pô, eu vou perder, vou deixar dinheiro na mesa. E aí, se você foca no financeiro e não nas regras que você já tem adotado, você vai fechar essa operação que a gente chama de alfaçar, né? Agora, é diferente, por exemplo, de você usar um gerenciamento, por exemplo, um indicador de stop, seja ele, por exemplo, o high-low ou a média de 9 exponencial. Sua regra é, o trade andou, executou, você vai movendo o seu stop pelos níveis do high-low, suponhamos. E se você cumpre isso de forma tranquila, e o mercado andou, sei lá, 1.000 pontos, e aí o seu high-low está te dando, sei lá, 450, de repente ele vira e atinge seu high-low, o que você vai fazer? Nada. Você saiu conforme as suas regras. É isso que é focar no processo. Ah, mas eu poderia ter ganhado 1.000. Não faça isso com você mesmo. Porque isso é extremamente nocivo. Isso gera essa sensação, né, do e se. O André fala que se vaca voasse, chovia leite. Não tem como saber, né? Por isso, o foco é no processo. Foca na execução excelente das suas regras. E aí, o resultado é aquele que o mercado vai dar, né? E é por isso que você tem que saber o backtest. O que funciona melhor? A média de 9 exponencial virando, né? Funciona o high-low de 8, de 3? Funciona o ATR com desvio de 2, com desvio de 1? Funciona o quê? O SAR parabólico? O que vai funcionar? Você que tem que saber. Faça um backtest, veja o que melhor se adapta, barra, né? Vai movendo o stop pelos fundos, ou pelos fundos técnicos. Você que sabe. Seu operacional é que tem que dizer isso, seu backtest, seus números é que vão dizer isso. E quando você opera com base nessa metodologia, o medo diminui. O medo de deixar dinheiro na mesa, o medo de perder oportunidade, né? O stop, se você, numa operação que está se demonstrando perdedora, você cumpriu as regras, e aí o stop vai ser inevitável, suponhamos. Paciência, você cumpriu as regras, aí o foco seu não é mais na dor de perder, e sim, você cumpriu as regras. O mercado virou, né, ele não aceitou aquela sua visão, né, por algum motivo, ou deram uma notícia, houve uma movimentação do Banco Central que vendeu dólar ou que comprou dólar, o mercado deu uma movimentada, te tirou com prejuízo. Faz parte. Você arriscou aquele valor, era a sua análise, e paciência, parte para o próximo. Ok? Aprender a lidar com aceitar os riscos pode ser difícil, mas é extremamente difícil para os traders, especialmente considerando o que está em jogo. De que é que geralmente temos mais medo, para além de morrer e de falar em público? Eu não tenho medo de falar em público, não. Não sei se tem medo de morrer, eu nunca passei por uma ameaça pesada. Acredito que não, né? E nem espero ter que testar isso.
Mas eu não tenho medo de falar em público, sou professor, né? Não tenho nenhum medo de falar em público, não. Certamente, de perder dinheiro, de errarmos. Admitir que estamos errados e ainda por cima perder dinheiro pode ser extremamente doloroso, consequentemente, algo a evitar. Mas como trader, somos confrontados com essas duas possibilidades, praticamente em todos os momentos em que estamos num trade. Pode estar a pensar nesse momento. Para além de ser difícil, é natural não querer errar e perder dinheiro. Por conseguinte, é adequado eu fazer tudo o que puder para evitar. Concordo, mas essa é uma tendência natural que torna o trading extremamente difícil. O trading oferece-nos um paradoxo elementar. Como é que nos mantemos disciplinados, concentrados e confiantes perante uma incerteza constante? Quando tivermos aprendido a pensar como um trader, é precisamente isso que estaremos aptos a fazer. Aprender a redefinir as nossas atividades de trading de forma que nos permita aceitar completamente o risco é a chave para pensarmos como um trader de sucesso. Aprender a aceitar o risco é uma competência de trading, a mais importante competência que podemos aprender. Mas é raro vermos profissionais estarem dispostos a aprender essa competência. Vamos marcar esse parágrafo. Olha o que diz, então. Vou ver aqui o marcador. Aprender a aceitar o risco é uma competência de trading, a mais importante competência que podemos aprender. Vamos focar nisso, então. Vamos aprender a aceitar o risco. A cada operação, vamos aprender a aceitar. Quando aprendemos a competência da aceitação do risco, o mercado deixa de gerar sinais que percebemos como negativos ou capazes de provocar dor emocional. Se a informação que o mercado gera não tiver o potencial de nos causar dor emocional, não há nada a evitar. É apenas informação que nos vai fornecer possibilidades de ação. Isso se chama perspectiva objetiva, que não é enviesada nem distorcida por aquilo que temos medo que possa acontecer. Top, perfeito. Estou convencido de que não há um único trader a ler esse livro que não tenha aberto posições demasiadamente cedo ou demasiadamente tarde. Olha só, eu já fiz isso. Antes ou depois de o mercado ter gerado o sinal adequado. Entrar atrasado, né? Entrar antes da hora, entrar atrasado. Todo mundo já fez isso. Que trader não conseguiu assumir um prejuízo e, em resultado disso, o transformou numa perda ainda maior? Já fiz isso. Ou saiu de bons trades demasiado... Ixi, já fiz demais isso. Ah, meu Deus do céu. Tá vendo como é que a gente se acha nesses livros? Ou passou por bons trades sem tomar lucros e depois os deixou transformar em perda. Já fiz isso também. Ou moveu o stop loss do seu ponto de entrada só para ficar de fora esperando que o mercado invertesse a tendência e iniciasse a trajetória em direção à sua posição. Já fiz isso. Menos. Que é largar o stop, né? Você tem o stop numa posição e aí você vê o mercado voltando, você fala, deixa eu dar mais uma folguinha nesse stop, que vai que o mercado reverte e volta a subir. Ah, gente, como o André fala, trader só muda de nome, CPF e endereço. Nós somos seres humanos. Isso aqui é característica do ser humano. Daniel Kahneman prova isso no livro dele. Então, a gente tem que, na verdade, aprender e agregar valores para superar esses pensamentos. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês aqui. Vamos imaginar uma pessoa que está empenhada em emagrecer, suponhamos, né? Quer fazer um regime, quer perder peso, quer entrar na fazer atividade física. Antes ela olhava um prato de macarronada, uma Coca-Cola e uma sobremesa, ela não estava nem aí. Ela comia tudo. O valor que ela atribuía àquela refeição era: eu quero ter uma boa refeição, eu quero me esbaldar, eu tenho direito, trabalhei a semana inteira, eu quero essa refeição. E aí se esbalda e pegou muito peso. Agora ela quer emagrecer, suponhamos. Uma das coisas que ela vai ter que mudar, além, né, da decisão inicial, que é perceber
que aquele sobrepeso está te prejudicando, e etc, etc, ela, todas as vezes que olhar aquela macarronada gigante, aquele litrão de Coca-Cola, ou aquela sobremesa maravilhosa, ela entender que há um valor maior do que aquilo. Ela estava, então, focada no prazer da refeição, e ela vai, então, trocar o prazer da refeição por um outro maior, que é o prazer de estar bonita, de ter uma vida, né, uma qualidade de vida melhor, de, às vezes, ter o mesmo prazer da refeição, mas numa quantidade menor, para trocar isso por um prazer maior. Entendeu? A nossa vida, a nossa maneira de ser é assim. Os psicólogos, os escritores de livros de autoajuda, todos eles falam isso. A gente não faz porque não quer, né? Quando a gente toma uma decisão firme e convicta, e você, então, muda esses valores, então você, então, passa a cumprir essas regras. Então, quando a gente, então, vê esse tipo de situação que todos nós já passamos, você fala, não, eu não quero fazer assim mais. Eu quero uma experiência melhor. Eu quero, por exemplo, sobre um dia de fúria, né, que é aquele dia que você quiser a sua conta. Você vai para casa, você fica mal. Né? Eu já tive experiências dessas, eu falo, poxa vida, não quero ter mais isso na minha vida. Não quero mais. Eu quero chegar em casa feliz, não quero, né, brigar com a esposa, brigar com o filho, chutar o cachorro. E eu não faço isso, né, não chuto o cachorro, mas você ficar pé da vida né, nervoso porque perdeu essa experiência. A gente tem algo melhor. Então, vamos trocar esse sentimento pelo sentimento dessa liberdade financeira, dessa excelência que Mark Douglas está propondo, né? Só para ficar de fora esperando que o mercado invertesse a tendência e iniciasse a trajetória em relação à suposição. Esses são só alguns dos muitos erros que os traders repetem na sua atividade. Não há erros gerados pelo mercado. Isto é, esses erros não vêm do mercado. O mercado é neutro quando movimenta preços e gera sinais. As movimentações e as informações fornecem a cada um de nós apenas oportunidades para agirmos. Os mercados não têm qualquer poder sobre o modo como cada um de nós percepciona e interpreta essa informação, nem nenhum controle sobre as decisões e ações que tomamos em resultado disso. Os erros que mencionei e muitos outros são estritamente o resultado daquilo que chamo atitudes e perspectivas erradas de trading. Atitudes erradas que ele alimenta o medo em vez de nos darem confiança e segurança. Crenças erradas, atitudes erradas. Não penso que a forma mais simples de diferenciar os ganhadores consistentes de todos os outros traders seja afirmar que os melhores traders não têm medo. Não têm medo porque desenvolveram atitudes que lhes dão um maior grau de flexibilidade mental para abrir ou fechar posições, com base no que o mercado lhes está a dizer num dado momento. Em simultâneo, os maiores traders desenvolveram atitudes que os previnem de se tornarem imprudentes. Todas as outras pessoas têm medo, numa medida ou outra. Quando têm medo, têm a tendência de se tornarem imprudentes e deixarem-se envolver em situações que os farão sentir medo a partir desse momento. 95% dos erros de trading que podemos cometer, fazendo com que o dinheiro simplesmente se evapore diante dos nossos olhos, tem origem nas atitudes que assumimos perante o erro. A perda de dinheiro, a perda de uma oportunidade e a realização de um negócio menos vantajoso financeiramente do que o esperado. Aquilo que chamam de os 4 principais medos do trading. Pode estar a pensar, não compreendo. Sempre que os traders deviam desenvolver um medo saudável, sempre pensei que os traders deveriam desenvolver um medo saudável do mercado. De novo, isso é um pressuposto perfeitamente lógico e razoável. Mas quando se trata de trading, os nossos medos agem contra nós de tal modo que irão fazer com que aconteça precisamente aquilo que temos medo. Se temos medo de errar, esse medo irá agir sobre a percepção que temos das informações do mercado de tal forma que fará com que façamos algo que nos conduza ao erro.
Isso é terrível, né? É o que chama-se profecia autorrealizável. Deixa eu marcar esse parágrafo aqui. Né? Esse medo irá... Cadê? Esse medo irá agir sobre a percepção que temos das informações de tal forma que fará com que façamos algo que nos conduz. É aquela história que eu falei do camarada que todas as vezes que entra, o mercado vira, né? Ele entra comprando, o mercado cai. Ele entra vendendo, o mercado sobe. Aí ele fala, tá vendo? Olha aí, eu sou azarado. Eu sou assim. Todas as vezes que Aí a pessoa entra num ciclo autodestrutivo. Por quê? Porque primeiro o medo, né? Ele fica, entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra. Ah, não, será que eu vou entrar e vou mercado? E aí você praticamente fica procurando o erro, ao invés de observar as informações de maneira neutra e observar os padrões e as probabilidades, né? Vamos avançar, que está ficando já extenso o vídeo, eu preciso ainda terminar a leitura. Quando sentimos medo, perdemos a capacidade de percepcionar outras possibilidades ou de agir devidamente sobre elas, mesmo que as consigamos perceber, porque o medo paralisa-nos. Fisicamente, o medo imobiliza-nos ou nos faz correr. Mentalmente, faz com que limitemos nosso foco à origem do medo. Isso significa que pensar em outras alternativas, bem como avaliar outras informações disponíveis no mercado, ficam bloqueadas. Enquanto sentimos medo e a situação que lhe deu origem não passar, perdemos a capacidade de pensar racionalmente. Só quando o acontecimento passa é que pensamos, eu sabia. Por que eu não pensei nisso antes? Ou, por que eu não fiz nada? É extremamente difícil perceber que a fonte desses problemas são as nossas próprias atitudes desadequadas. E é isso que torna o medo tão traiçoeiro. Muitos dos padrões de pensamento que afetam adversamente o trading são determinados pelas formas de pensar e de ver o mundo como que fomos criados. Esses padrões de pensamento estão tão profundamente enraizados nas nossas mentes que dificilmente nos ocorre a ideia de que a origem das nossas dificuldades no trade seja interna. De fato, é para nós muito mais fácil e natural identificar a origem do problema, frustração ou descontentamento, como externa, vindo do mercado, né? Você quer culpar o outro. Obviamente, esses são conceitos abstratos e certamente não é algo com que a maior parte dos traders irá se preocupar. Mas compreender a relação entre convicções, atitudes e percepções é tão fundamental para o trading como aprender a servir para o tênis ou manejar um taco no golfe. Visto de outra maneira, compreender e controlar a nossa percepção sobre os sinais que vêm do mercado é tão importante quanto os resultados sustentados que queremos alcançar. Há ainda algo mais a dizer acerca do trading que é tão verdade como a afirmação anterior. Não temos que saber nada sobre nós mesmos ou sobre os mercados para realizarmos um trade ganhador. Vou marcar isso aqui, deixar marcado, porque é aquilo que nós lemos lá no questionário. Né? Não tem que saber sobre o mercado. Embora seja importante estudar o mercado, mas eu não preciso saber isso para ser vencedor, para ter um trade vencedor. Tal como não temos que saber a forma adequada de segurar uma raquete de tênis ou um taco de golfe para conseguirmos uma boa jogada de vez em quando. A primeira vez que joguei golfe, consegui fazer várias boas jogadas ao longo do jogo, embora não tivesse aprendido qualquer técnica particular. Obviamente, para melhorar a minha pontuação, precisei aprender a técnica. É claro que o mesmo se aplica ao trading. Precisamos de técnica para conseguir consistência nos resultados. Mas que técnica? Este é verdadeiramente um dos aspectos que causa mais perplexidade na aprendizagem de como negociar eficazmente. Se não soubermos ou não compreendermos como as nossas convicções e atitudes afetam a nossa percepção às informações do mercado, irá parecer que é o comportamento do mercado que causa maus resultados. Então, parece ficar claro que a melhor forma de evitar perdas e garantir ganhos é aprender mais sobre o mercado. Essa ideia lógica é uma armadilha em que quase todos os traders caem em algum momento
pois parece fazer todo sentido. Ou seja, bom, já que eu tive loss, então agora eu vou estudar mais. Mas essa abordagem está errada. O mercado oferece demasiadas variáveis, frequentemente contraditórias. Além disso, não há limites para o comportamento do mercado. Tudo pode acontecer em qualquer momento. De fato, como cada trader é uma variável do mercado, pode dizer-se que qualquer trader individual pode fazer com que praticamente tudo aconteça. Isso significa que, independentemente de quanto aprendemos sobre o comportamento do mercado, independentemente de quão brilhantes sejamos como analistas, nunca iremos aprender o suficiente para antecipar todas as formas possíveis como o mercado nos pode maltratar, ou fazer com que percamos dinheiro. Portanto, se estamos com medo de errar ou perder dinheiro, significa que nunca iremos aprender o suficiente para compensar os efeitos negativos que esses medos terão sobre a nossa capacidade de sermos objetivos e agirmos sem hesitação. Por outras palavras, não estaremos suficientemente confiantes face à incerteza constante. A realidade dura e fria do trading é que cada trade tem um resultado incerto. A menos que aprendamos a aceitar plenamente a hipótese de um resultado incerto, iremos tentar consciente ou subconscientemente evitar qualquer hipótese menos boa. Ao longo do processo, vai sujeitar-se a si próximo a um sem número de erros caros. Aqui tem uma chave. Vamos marcar? Estou lendo um pouco rápido, porque eu quero acelerar o final do vídeo, mas tem uma chave aqui. Olha só o que ele fala. Está falando aqui o seguinte. Olha só. Olha o que ele diz. A menos que aprendamos a aceitar plenamente a hipótese de que um resultado incerto, iremos tentar, consciente ou subconscientemente, evitar uma hipótese menos boa. Outro segredo. Ele falou primeiro, operar por probabilidades, aceitar o risco e agora, de novo, aceitar o incerto. Aceitar o incerto. Não há certeza. Você entrou no seu sinal, barra elefante, muito volume, entrou no gift, pôs o stop, vai dar gain? Não sei. Vai no alvo? Não sei. Vai no alvo de 100% ou no de 161,8%? Não sei. Não tem como saber. Como o professor André fala, eu só sei o que eu vou fazer. Se a sua gestão é barra, mas você vai levar no barra. Se a sua gestão é sair no primeiro alvo, sai no primeiro alvo. Ah, mas se eu sair no primeiro alvo e for no segundo? Não tem jeito de saber. Não tem jeito de saber. Isso traz tranquilidade. Isso, de certa forma, aprendi em uma certa medida. Não sei se eu aprendi tudo sobre isso, mas eu já assimilei boa parte disso aqui. Porque eu foco muito no meu processo, né? A exemplo do que eu falo no vídeo do diário. Quando você foca no processo e o mercado te tira da operação, seja com um stop gain, ou no loss, ou no barra, ou no trailing stop, ou ele vai num alvo, de repente você projetou de ir num alvo e ele anda mais tantos pontos para cima. Paciência, não tem jeito de saber. Isso traz tranquilidade. Isso ameniza o que a gente fala, né, a dor de corno, aquela sensação de que eu perdi a oportunidade, eu perdi dinheiro. Não, você não perdeu dinheiro. Você deixou de ganhar. Mas faz parte disso. Não tem como saber. Sexta-feira nós fizemos uma operação que foi no alvo de 100%. Na minha gestão, eu saí um pouquinho antes do barra, talvez uns 90 pontos antes do alvo. Para mim estava ótimo. Lembra do que eu falei? O setup contentamento no vídeo anterior? Estava contente. Andou mais um pouquinho, depois reverteu tudo. Tudo. O mercado fechou abaixo da nossa entrada. Quem tentou segurar o trading sem nenhuma gestão, tomou loss. Um trade que deu mais de 400 pontos. Aliás, eu fiz 600 e alguns pontos aí. Ou seja, na minha gestão, o barra foi pleno, perfeito. Teve outros que
conduziram de outro jeito? Também, certamente. Teve gente que segurou um pouco e saiu no alvo? Teve também. Você que tem que saber sua estratégia, não sou eu. Ah, mas e se varasse o alvo e fosse no alvo de 161,8? Paciência, meu plano era aquele. Plan the trade, trade the plan. Planeja o trade, execute o trade, conforme o plano. É assim que funciona. Não estou a sugerir que podemos dispensar a análise do mercado ou metodologia para identificar oportunidades e conseguirmos reconhecê-las. Certamente precisamos. No entanto, a análise do mercado não é o caminho para obter resultados sustentados ou consistentes. Não irá resolver os problemas de trading criados pela falta de confiança, falta de disciplina ou pela dispersão de pensamentos. Olha aqui. Quando se opera com base no pressuposto de que mais ou melhor análise cria condições para melhores resultados, mais variáveis de mercado juntamos ao nosso conjunto de ferramentas de trading. E o que acontece depois? Voltamos a sentir-nos desiludidos e traídos pelo mercado por causa de algo que ainda não vimos ou ainda não tomamos em consideração. Iremos sentir que não podemos confiar nos mercados, mas a realidade é que não podemos confiar em nós mesmos. Quero destacar isso aqui. Isso aqui é o excesso de indicadores ou o santo graal, né? É a média de 89, é a média Willis-Wilder de 400, é a média de 27 combinada com a exponencial de 33. Tudo isso funciona. Tudo isso funciona. Ah, porque no ponto do pivô, não sei, foi no FIBO de ontem, foi na VWAP mensal, sabe? Se todo mundo for acrescentar informações ou ideias, a gente fica louco. A gente fica louco. Por isso que a análise técnica cai em descrédito, né, por parte das pessoas. Olha, tem um ombro, cabeça, ombro. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Olha, foi na quinta onda de Elliott, agora vai dar um ABC. Sabe? Por isso que às vezes a gente sofre críticas por parte de outros operadores que usam outras abordagens, porque a gente fica fetichista, a gente fica criando fetiches no mercado, né? E a gente vira vira objeto de piada dessas pessoas, né? Zombando das nossas análises. Por quê? Porque fica agregando coisa demais. A coisa é simples, tem que ser simples. Seu trade system tem que ser simples. Simples a ponto, o Oliver Velez, fala que seu trade system tem que ser explicado para uma criança de 10 anos, ela tem que entender. Se o seu trade system não puder ser explicado e assimilado para uma criança de 10 anos, não serve, na concepção do Oliver. E eu concordo com ele. Eu pergunto para minha filha, às vezes, eu faço esse teste, ela tem 9 anos. Você está entendendo? Ela, tá, tô entendendo, vai subir. Eu falei, então tá bom, vai cair, então vai cair. Porque tem que ser simples, não pode ser difícil. Se for complexo demais, porque tem um indicador que ele é um raio-x e por baixo disso tem um market profile e isso, e a barra de pressão. Para com isso. Para com isso, seja simples. Se você usa essas ferramentas e elas funcionam para você, maravilha. Mas não venha falar aqui que só ela funciona, porque outras também funcionam. Se funciona para você, parabéns, seja consistente com elas. As minhas são outras, eu só tento ser consistente com as minhas. Ok? Agora, o que não pode é criar N variáveis, porque você nunca vai encaixar. Nunca vai encaixar. E aí você deixa de operar o gráfico, você deixa de operar o preço, né, e fica criando filtros demais e a operação não desenvolve, gera medo. Você não confia nisso. Né? E aí quando gera o sinal, você entra, dá errado, você fala, tá vendo? Olha aí, sacanagem, o mercado tá de sacanagem, olha aí. Eu fiquei esperando, meu sinal perfeito, quando ele deu, eu tomei um stop. Quem não já sentiu assim? O problema não é o mercado. O problema é esse aí, que está do outro lado da cadeira. Você, eu, somos nós. Né? O Mark Douglas está dando aqui a dica. A confiança e o medo são estados de espírito contraditórios, ambos com origem nas nossas convicções e atitudes.
Ao funcionar num ambiente em que se pode facilmente perder mais do que tendemos a arriscar, é preciso ter confiança absoluta em nós mesmos. No entanto, não conseguiremos alcançar esta confiança até termos treinado nosso cérebro a ultrapassar a sua inclinação natural para pensar de forma contraproducente para ser um trader de sucesso consistente. Aprender a analisar o comportamento do mercado não é o treino adequado. Temos duas opções. Tentar eliminar o risco aprendendo sobre o maior número possível de variáveis do mercado. Chamo isso de buraco negro da análise, porque é o caminho da frustração final. Ou aprender a redefinir as atividades de trading de tal forma que aceitamos verdadeiramente o risco e deixamos de ter medo. Olha aí outro segredo. Vou marcar. Olha aí. Esse é o segredo. Ficar procurando 1000 indicadores é buraco negro. A gente tem que definir, aceitar o risco e parar de ter medo. Olha o segredo aqui. Aceitar o risco e parar de ter medo. Aceitar o risco e parar de ter medo. Quando tivermos alcançado um estado mental em que aceitamos o risco, será menos provável considerarmos os sinais do mercado como negativos. É a abordagem do Oliver, né? Também eliminamos a tendência para racionalizar, hesitar ou agir precipitadamente, né? Enquanto estivermos vulneráveis aos diversos tipos de erro por racionalizarmos, justificarmos, hesitarmos ou agirmos precipitadamente, não seremos capazes de confiar em nós mesmos. Se não somos capazes de confiar em nós mesmos, conseguir resultados consistentes estará próximo do impossível. Fazer algo que parece tão simples pode ser a coisa mais exasperante que tentamos fazer. A ironia é que quando tomamos a atitude adequada, quando tivermos adquirido a atitude mental de um trader e conseguirmos permanecer confiantes face à incerteza, o trade será tão fácil e simples como pensávamos que era quando demos os primeiros passos. Olha que joia. Qual que é a solução? Precisamos aprender a ajustar nossas atitudes e convicções. Crenças e atitudes. Crenças erradas, atitudes erradas. Crenças certas, atitudes certas. Precisamos aprender a ajustar as nossas atitudes e convicções sobre o trading de tal modo que consigamos transacionar sem o menor medo, sem o mais pequeno medo, mas ao mesmo tempo manter em funcionamento uma estrutura de referência que nos impeça de nos tornar imprudentes, mindset. O objetivo desse livro é precisamente isso. Yes, vamos chegar lá. À medida que avançamos na leitura, gostaria que mantivesse uma coisa em mente. O trader de sucesso em que se pretende transformar é uma projeção futura de si mesmo, na qual tem que se transformar crescendo. Você é o você daqui a 5 anos. Esse é o trader que você vai se tornar. O crescimento implica expansão, aprendizagem e criação de um novo modo de se exprimir. Isso é verdade mesmo que já seja um trader. Isso é verdade mesmo que já seja um trader de sucesso e que esteja a ler esse livro para ter ainda mais sucesso. Muitas das novas formas em que irá aprender a se exprimir entrarão em conflito com as ideias e convicções que hoje defende acerca da natureza do trade. Olha aí, um confronto de crenças, um confronto de valores. Pode já acontecer, já conhecer ou não algumas dessas convicções. Em qualquer caso, aquilo que hoje defende como verdadeiro sobre a natureza do trading irá debater dentro de si para manter-se como tal, apesar das suas frustrações e resultados insatisfatórios. Esses argumentos internos são naturais. O meu desafio nesse livro é ajudá-lo a resolver esses argumentos o mais eficientemente possível. A sua predisposição para considerar que existem outras hipóteses que pode não conhecer ou que nunca considerou devidamente, irá, obviamente, tornar o processo de aprendizagem mais fácil e rápido. Quero destacar apenas esse último parágrafo e com ele já encerrar para dizer o seguinte. Share. Para dizer o seguinte. Nós estamos nessa série debatendo mindset
e troca de valores. Nós vamos... Uma coisa que ele falou aqui no final é o seguinte: o trader que você quer chegar, que ele fala que é o gap, né? O que você é hoje, aonde você quer chegar. Você vai encurtar essa distância para ser quem você quer ser. Em primeiro lugar, projetando essa pessoa que você quer ser. Quem você quer ser como trader? Eu sei o que eu quero ser. Você sabe o que você quer ser como trader? Então, projete essa pessoa daqui a 5 anos, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 10 anos. 10 eu acho muito longe, talvez 5. 1 ano, 2 anos, 5 anos. Né? Projete essa pessoa que você quer ser. E vamos agora, nessa série, trabalhar os pensamentos que nós temos que ter para chegar lá, para trocar esse mindset. Porque ele falou, o Mark Douglas, já na introdução e naquele questionário, que o que diferencia um trader de sucesso das pessoas comuns ou dos traders que não são consistentes é esse arcabouço de ideias, esse arcabouço mental que diferencia o medo, operar em probabilidades e vencer o medo e aceitar o risco. Aceitar o risco, vencer o medo, operar com probabilidades. Até agora é o que ele falou que diferencia. E ele acabou de dizer aqui que no decorrer do livro ele vai lançar algumas ideias e essas ideias vão entrar em conflito com as ideias que nós temos hoje. Então esteja aberto para mudanças. Né? Eu tenho uma frase que não sei quem falou: crescer dói. Crescer dói. Dói. Reconhecer que está errado, reconhecer que fez errado, mudar de hábitos, tudo isso é um desafio para nós mesmos, às vezes para pessoas que têm uma tendência de orgulho, de ego, né? Então, reconhecer o erro e mudança realmente pode ser um desafio para muitos. Mas, para encerrar, quero dizer para vocês que, para mim, está sendo um prazer muito grande compartilhar essa leitura. Quero pedir a vocês que façam comentários para que esse treinamento, sei lá, essa série seja mais proveitosa possível. Essa metodologia que eu adotei dessa vez agora, de compartilhar algumas porções, eu queria ver o que vocês estão achando. Se vocês acham que é melhor não ler o livro e só ler as porções, eu queria ver com vocês para a gente fazer uma série muito joia, deixar isso registrado aqui no YouTube, para toda a comunidade e também para os nossos colegas do projeto dos 10%. Eu queria te pedir, né, para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixe seu like, inscreva-se no canal para você não perder os próximos vídeos. E minha intenção é produzir esse material para o meu enriquecimento e também para o de vocês. Tá? Meu muito obrigado e até a próxima.